Certos pilotos não precisam ser campeões para se tornarem lendas. Esse é o caso de Henri Toivonen. O piloto finlandês disputou o Mundial de Rally justo na categoria mais insana possível da competição, o famoso Grupo B. Competindo contra grandes nomes do esporte, o piloto mostrou ao mundo uma velocidade, técnica e coragem vista apenas nos maiores competidores do esporte a motor. Embora fosse habilidoso, Toivonen não teve tempo bastante para se tornar campeão e a sua perda motivou o fim da perigosa categoria. Henri Pauli Toivonen nasceu na cidade de Jyväskylä, na Finlândia, em 1956. O seu pai, Pauli, foi vencedor do Rally Monte Carlo, do Thousand Lakes e do Rally da Acrópole, sendo campeão europeu em 1968. O contato com a velocidade veio cedo e Henri começou a correr com karts quando tinha apenas 5 anos. Quando alcançou a idade o suficiente, o piloto passou a correr com carros de turismo até se mudar para a Fórmula V, onde foi campeão finlandês em 77. O kart usado por Toivonen foi comprado depois pelos pais de Mika Häkkinen, que na época tinha apenas 6 anos. Por causa de uma lei finlandesa que limitava a velocidade dos novos motoristas, Toivonen só pôde competir para valer em rallies a partir dos 19 anos. Em dupla com Antero Lindqvist, o piloto estreou em 1975 no Rally Thousand Lakes a bordo de um Simca Rally 2. Depois de abandonar a disputa devido a uma quebra, a dupla retornou para o mesmo evento 2 anos depois, dessa vez com um Chrysler Avenger. Com o novo carro, Toivonen conseguiu um 5º lugar, um resultado excepcional para uma carreira que estava apenas começando. O piloto começou o ano de 78 correndo no Arctic Rally, evento válido tanto para o europeu quanto para o mundial. Henri terminou a prova em segundo, 3 minutos e 41 segundos, atrás do lendário Ari Vatanen e à frente de Marco Allen. Rapidamente chamando a atenção, o piloto foi contratado pela Citroën para correr em outras 2 provas do Mundial. Mesmo sem conseguir completar os eventos, Toivonen conseguiu uma vaga em uma equipe privada da Porsche para o Thousand Lakes. Situação semelhante aconteceu com a Chrysler, que o chamou para o Lombard Hack Rally. Com a Porsche, Toivonen teve uma quebra e não terminou, mas com a Chrysler, o piloto conseguiu um 9º lugar. A primeira vitória do piloto veio ainda em 78 no Nordic Rally, prova válida pelo campeonato finlandês. No ano seguinte, Toivonen competiu em 15 rallies distribuídos nas competições finlandesa, britânica e europeia. No Mundial, o piloto correu em apenas 2 eventos e em ambos precisou desistir. Mesmo sem completar as corridas, o seu ritmo forte chamou a atenção de todos, especialmente o da equipe de fábrica da Talbot, que o contratou para 1980. Agora em uma equipe maior, Toivonen pôde competir com mais igualdade contra os rivais, ainda que fosse o seu primeiro ano. Em janeiro, o piloto venceu o Arctic Rally, mas o resultado não garantiu um calendário cheio. A Talbot decidiu inscrever o finlandês em apenas algumas provas do calendário, e não raramente, Toivonen se envolvia em acidentes. Durante o ano, o piloto abandonou no Thousand Lakes, chegou em 5º no Rally de San Remo e venceu o Hack Rally. O seu estilo agressivo e incrivelmente rápido fez dele o piloto mais jovem a vencer um evento do WRC até a conquista de Jari Matti Latvala em 2008. Em 1981, Toivonen fez dupla com Fred Gallagher e posteriormente com Guy Frekkeland. Mesmo correndo com um carro do Grupo 2 e, portanto, inferior aos modelos do Grupo 4, o piloto conquistou um 2º lugar nos rallies de Portugal e San Remo e um 5º no Rally de Monte Carlo. Os bons resultados permitiram a Talbot vencer o título por construtores, enquanto Toivonen se classificava em 7º. Ainda naquele ano, o piloto correu e venceu a última rodada do British Open Rally Championship. No ano seguinte, o finlandês já era bastante conhecido e a equipe Opel o contratou para compor o time junto de Ari Vatanen, Walter Rowe e Jimmy McRae, que viria a ser o pai da também lenda Colin McRae. Para a surpresa de muitos, Toivonen liderou a maior parte do Rally de Portugal, até precisar abandonar a 5 estágios do fim. Correndo em apenas outros 4 eventos do Mundial, o piloto conseguiu pódios nos rallies da Acrópole e no Hack. Pelo campeonato europeu, Henri disputou 4 provas, conquistando 3 pódios, e na Fórmula 3 britânica, o finlandês disputou uma corrida terminando em 10º. Em um teste pela equipe March da Fórmula 1, Toivonen foi 1,4 segundos mais rápido em Silverstone do que o piloto titular, o brasileiro Raul Boesel. Em 1983, o finlandês permaneceu na Opel para correr no insano Grupo B, e o carro escolhido foi um Opel 400. O modelo era fraco se comparado a outros monstros como o Audi 4A2 e o Lancia 37, mas ainda assim, o piloto foi capaz de vencer no Manx International Rally e no Mille Piste na França.
No caso francês, a organização decidiu banir os carros do grupo B no meio da competição, restando a Toivonen e ao seu copiloto Ian Grindrod um prêmio de consolação. Pelo WRC, ele conseguiu um 6º lugar no Rally de Monte Carlo, um 4º em San Remo e 4 abandonos. Em San Marino, Henry teve a oportunidade de pilotar um Ferrari 308 GTB em dupla com Juha Pironen, navegador que trabalharia com ele pelas próximas 2 temporadas. Ao fim do ano, o piloto correu 2 etapas do European Endurance Championship com um Porsche 956. Após 2 pódios em 84, Henry saiu da Opel e assinou o contrato com a Porsche para pilotar o 911 SC RS no Europeu de Rally. Com o carro, o piloto conseguiu um 3º lugar, um 2º e 5 vitórias consecutivas, o que lhe dava a liderança do campeonato. As esperanças de título acabaram quando uma lesão nas costas o impediu de correr por mais de 2 meses. Nesse período, o piloto deixou de disputar vários eventos, resultando na perda do título para Carlo Capone. No WRC, Toivonen correu com o modelo 037 da Lancia em 5 eventos, sendo seu melhor resultado um 3º lugar no Thousand Lakes. Após uma disputa de versões sobre quem havia assinado o contrato, Henry decidiu permanecer na Lancia para se tornar um piloto efetivo da marca. Correndo agora apenas pela fabricante italiana, Toivonen iniciou 1985 com um grande acidente. No Rally Costa Esmeralda, o piloto bateu em um muro e fraturou 4 vértebras, além de ferir novamente as costas. O piloto só foi retornar às pistas em agosto no Thousand Lakes, onde terminou em 4º. O cenário era desanimador. A fama de rally suicida do Grupo B aumentava a cada evento, e Toivonen já havia perdido o amigo Attilio Bettega no Tour de Corse. Após o rally caseiro, Henry fez um 3º lugar em San Remo e no Rally Hack o modelo 037 foi substituído pelo infame Delta S4. O carro tinha tração nas 4 rodas e era equipado tanto com um sistema turbo quanto com um supercharger. O motor produzia em torno de 480 bhp e com 970 kg, o carro ia de 0 a 97 km por hora em 2,3 segundos. Com um carro capaz de competir com os Peugeot e os Audi, Toivonen venceu o rally e terminou em 6º o campeonato mundial. No ano seguinte, em 86, o piloto venceu logo de cara o Rally de Monte Carlo em dupla com Sérgio Cresto. No Rally da Suécia, a dupla vinha bem, mas uma falha do motor tirou o S4 da prova. Semanas antes do Rally de Portugal, Henry testou o carro no circuito de Estoril, palco do GP de Portugal da Fórmula 1 na época. Nesse ponto, os relatos variam. A lenda diz que o tempo feito pelo piloto o colocaria na 6ª posição do grid de largada da Fórmula 1, dados os tempos realizados por equipes em um teste semanas antes. Uma análise mais aprofundada mostra que os tempos foram feitos em condições diferentes das vistas em um qualifying, o que deixaria a comparação um pouco dúbia. Mesmo assim, a história de Toivonen se espalhou e aumentou ainda mais a audiência dos rallies. Durante o evento português, o piloto Joaquim Santos perdeu o controle de seu Ford RS200 e mergulhou na multidão que assistia à prova. No acidente, 13 espectadores faleceram e outros 30 ficaram feridos. Devido à tragédia, Toivonen, que era o favorito, e os demais pilotos de fábrica decidiram abandonar a prova. No Tour de Corse, Henry estava gripado e sofria com uma dor de garganta. O finlandês havia perdido a liderança do campeonato e precisava vencer para se recuperar, mas ao mesmo tempo reclamava do carro. O S4 era rápido e poderoso demais para o traçado sinuoso e estreito da ilha de Córcega. O modelo se adaptava ao estilo de Toivonen, mas às vezes o próprio piloto se preocupava com o comportamento do carro, que parecia ter vontade própria. Outros pilotos concordavam com a crítica, dizendo que a velocidade combinada com o traçado fazia o evento ser cansativo demais. No dia 2 de maio, Toivonen escapou na pista no quilômetro 7 da 18ª etapa da prova. Em vez de fazer uma curva à esquerda, o piloto desviou para a direita e mergulhou morro abaixo em meio às árvores. Como o evento era realizado em pista asfaltada, o S4 não contava com uma placa de proteção extra que ficava no assoalho. O tanque de combustível feito de alumínio se rompeu com o choque contra as árvores e o carro explodiu em chamas. Tanto Toivonen quanto seu copiloto Sérgio Cresto faleceram na hora. O calor do fogo foi tão intenso que o S4 se reduziu a apenas uma estrutura tubular queimada e retorcida. A causa do acidente é um mistério até hoje. Não haviam testemunhas próximas, não havia uma marca de derrapagem ou frenagem forte, não haviam fiscais por perto e os restos do carro estavam tão carbonizados que eram inúteis para a investigação.
Walter Rowe afirmou na época que o finlandês estava tomando um remédio para a gripe e Malcolm Wilson revelou que as lesões causadas no Rally Costa Esmeralda de 85 provocavam apagões aleatórios. Toivonen teria escondido a condição da equipe para não perder o seu lugar. Horas depois do acidente, o presidente da FISA, Jean-Marie Balestre, decidiu banir os carros do Grupo B para 87 e o Grupo S foi cancelado antes de sair do papel. A Audi e a Ford se retiraram da temporada e Bruno Sabe venceu o rally com seu Peugeot 205 Turbo 16 E2. Com tantos acidentes acontecendo, a FISA estava finalmente reconhecendo que os carros eram rápidos demais. Uma investigação posterior indicou que as reações dos pilotos eram muito lentas para acompanhar os modelos do Grupo B, resultando em visão de túnel. Toivonen nunca chegou a ser campeão. O piloto ficou famoso pela sua agressividade e pelo seu estilo que lembrava Gilles Villeneuve, sendo altamente competitivo tanto em superfícies soltas, como cascalho e terra, como no asfalto. Aqueles que viram o finlandês correr afirmam até hoje que o piloto tinha uma espécie de feeling, um senso extra de direção que o tornava especial. Eddie Jordan, que foi seu chefe durante algumas provas da Fórmula 3, certa vez disse que Toivonen teria sido um piloto de Fórmula 1 vitorioso se tivesse seguido esse caminho. O finlandês estava em seu auge com 3 vitórias, 9 pódios e 185 vitórias em estágios. Henry foi enterrado em Espoo, na Finlândia, e na curva onde morreu foi instalada uma placa em homenagem ao piloto e a Sérgio Cresto. Nesse memorial, uma garrafa fechada de martini é mantida e um residente local coloca flores quase todos os dias. Em 1988, Michel Mouton criou o evento Race of Champions em homenagem ao piloto. A prova inicialmente era disputada apenas por pilotos de rally, mas hoje em dia se abriu a competidores de outras categorias, como a IndyCar e a Fórmula 1. O prêmio do evento permanece sendo o mesmo desde sua criação, o Henry Toivonen Memorial. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!